Sejam bem-vindos, então, ao nosso podcast da UBPC Bento Gonçalves. É um prazer tê-lo conosco aqui, acompanhando mais um podcast. E hoje nós temos a presença muito honrada e ilustre aqui de duas pessoas que são especiais para nós aqui na igreja local UBPC Bento, onde muita gente conhece aí a história delas, quem elas são, um exemplo para muita gente, tá? Eu queria começar apresentando aqui a Ângela, nossa pastora aqui em Bento Gonçalves, esposa do pastor Daniel, que muita gente conhece. A Ângela, nossa líder das irmãs aqui, líder da região também, Ângela, não? Sim. Líder da região. É um currículo assim imenso, né? Meu Deus, é muita coisa. E também tenho a honra aqui de estar na mesma mesa da tia Salete, para os mais conhecidos. Para mim, pessoalmente, minha mãe, a irmã Salete, e para o excelentíssimo esposo dela, também meu pai, a Vela, para alguns que conhecem também, tá? A tia Salete. Prazer, tá? Minha mãe está contigo na mesa. Gostaria, então, de começarmos. Hoje vai ser um podcast um pouquinho diferente, se eu puder assim dizer. Hoje nós vamos... eu conheço um pouquinho da história das duas irmãs através do convívio de testemunhos, né? E vai ser bem interessante hoje e bem edificante para nós o testemunho das nossas queridas irmãs que são líderes, são mães, são esposas e têm uma história linda por trás de tudo isso. Como eu posso assim dizer, uma escola de vida muito grande e exemplar para chegar até aqui. Sejam bem-vindos e acompanhem, tá? Queria começar primeiro com a Ângela, nossa pastora. A Ângela estava... Antes de nós iniciarmos aqui, ela me contou algo que, de repente, muita gente não saiba, mas a Ângela, ela não é 100% gaúcha. É 100% gaúcha, Ângela? Bom, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Ângela, né? A esposa do pastor tem nome, né? Em primeiro lugar, né? Ah, é verdade. Que às vezes a só pessoa fala esposa do pastor. Não, meu nome é Ângela Escobar Pereira. Né? E eu nasci no estado do Espírito Santo, mas eu sou gaúcha. Uau. Como assim? Né? Eu venho de uma família de 8 filhos. Né? Então eu sou... Depois de mim tem mais duas. Né? Então, tipo, eu tenho 5 irmãs e 2 irmãos. E o meu pai, ele trabalhava na construção civil e daí ele ia construir, tipo, tinha que construir um lugar, a firma levava ele e tal. E ele foi pro Espírito Santo. E a minha mãe, né, me gerou lá e me ganhou lá. E depois, pequena, não lembro que idade, a gente voltou pro sul. E aí eu sou rio-grandina, porque eu vim pequena, era, né, do Rio Grande do Sul, vim para Rio Grande e fiquei lá até casar. Então eu sou de Rio Grande, né? Sou do Rio Grande do Sul. E como que era, Ângela? Quando você disse que é a do meio, né? É, mais ou menos. E tinha quantos mais velhos? Então, eu sou a sexta filha. Sexta. Depois de mim tem só mais 2. E seu pai levava a família inteira para as viagens? Assim, ó, até um pedaço assim, sim, né? Depois de mim, assim, a gente já ficou, daí ele ia, a gente ficava Entendi. com a mãe, né? Então as últimas 2, né, já ficaram por ali, já não, a gente não ia mais junto. Porque daí a família foi crescendo muito, né? Entendi. Então não deu mais. A firma não aguentava sustentar todos, né? Então mais ou menos isso. E a irmã Salete, ou a tia Salete, natural de Erechim, que ela fala com muito orgulho, né? Muito orgulho. Boa noite, então, eu sou a Salete, né? Mãe do Jefferson, mãe da Jéssica, esposa do Velo, Luiz, né? Natural de Erechim. Natural de Erechim. Nasci e me criei em Erechim. Vim a Bento Gonçalves por volta de 1981. E vim praticamente para passar uma semana. Entendi. Para uma semana, passar aqui, uma semana, um pouco mais. Só assim para auxiliar a minha irmã, uma das minhas irmãs que morava em Bento Gonçalves, veio para cá, casou, a Elizabeth, né?
casou aqui em Bento Gonçalves e foi fazer o parto dela em Erechim. Lá era mais acessível. Devido a algumas complicações, ela né, fez cesárea e tudo. Ela me convidou para vir, né, ajudar ela, né, passar uns 15 dias para cá para ajudar ela. E eu vim. Só que vim para cá e fiquei. Na verdade, estou aqui já há quase 40 anos. 40 anos. Já sou, na verdade, assim, voltando a Erechim fui uma vez mais a Erechim, depois nunca mais visitar a minha querida Erechim, que me criei, né? Nasci e me criei em Erechim até 18 anos. Entendi. Depois de lá, vim para cá. Entendi. E como que foi a adolescência de vocês? Eu sei que vocês tiveram muitos irmãos e irmãs, né? Uma família grande, hoje que é quase incomum em nossos dias, né? Hoje nós vemos muitas casas aí com poucos filhos, 1 ou 2 ou 3 no máximo, né? E vocês tiveram mais de 5 irmãos, isso? Mais de 5 irmãos. Como que foi a convivência, a infância, a adolescência, vivendo com isso? Tiveram muitos desafios, Ângela? Então, né, eu tive 7 irmãos, né? 7 irmãos. Ao todo, tipo, né? E uma casa cheia, né? Não tem essa coisa assim de, ai, que solidão. Não existe solidão para quem tem muitos irmãos, né? E a minha infância, assim, eu não lembro muita coisa, né? Às vezes as pessoas lembram, tipo, 2, 3 anos. Gente, eu não lembro disso. Eu lembro depois que eu entrei na escola. Eu não sei por quê, não lembro de quando eu era pequenininha, assim, né? Pequenininha, novinha, né? Criança. Né? Mas assim, eu lembro depois que eu fui para a escola, assim, de ter uma infância, assim, não era conturbada, mas como era casa cheia, tipo, os mais assim, ligados se viravam mais, sabe? Então, era assim, não tinha muita... não era, a minha família foi sempre bem cuidada, meus pais super amorosos, mas eles não tinha como dar conta de 8 filhos, né? Eu hoje fico imaginando, né? Acho que eu não estaria aqui hoje se eu tivesse 8 filhos, com certeza, né? Estaria internada. Mas, enfim, a minha infância foi aparentemente tranquila. Uhum. Mas eu acho que por conta de tantos irmãos, assim, parece que faltou algumas coisas. Tipo aquele incentivo, né? Ah, tu consegue, vamos lá, tu é inteligente, né? Tu pode fazer tal coisa. Então, assim, meus pais nos cuidavam da melhor maneira possível, da forma como eles conseguiam, né? Mas parece que faltou assim aquela coisa assim de incentivar. Hoje eu tenho algumas dificuldades, né? E eu sou muito grata a Deus assim até pela vida do Daniel porque ele me impulsiona muito, né? Porque faltou muito isso assim tipo de me impulsionar. Então às vezes eu fico assim receosa de fazer algumas coisas. Eu só faço se eu tiver certeza que eu vou dar conta. E como que foi na casa de muitos lá? Eram 7 irmãos? 8. 8 irmãos. 8 irmãos. Como que foi a infância, a adolescência? Que nem eu, assim, bastante conturbada, né? Que nem eu te disse, um cuidava do outro, né? Quando ia brincar, ia todo mundo. Assim, na medida que iam crescendo, os mais velhos iam trabalhar, né? Aí quem ficava responsável era o mais velho sempre da turma, né? E cuidava. Então, assim, nossos pai e mãe trabalhavam, né? E quando chegava, tinha que estar tudo pronto. Louça limpa, cada um tinha a sua tarefa. Meu irmão, que é o mais velho, 1 ano mais velho que eu, tinha a responsabilidade de cuidar do porão, da limpeza do porão da casa. E assim, tinha que ficar, o pai chegava, já tinha que estar tudo organizado, tudo pronto. E a gente, na cidade Erechim, onde a gente morava, lugar plano, a gente já via o pai chegando longe, distante, Era assim né? também? Distante, a gente já conseguia enxergar o pai chegando. Aí era aquela correria, né? Todo mundo correndo buscar, fazer a sua tarefa. E não conseguindo, o que fazia? Escondiam atrás da porta, um ia para o mato, outro ia para trás da porta, esconder, porque
A cobrança vinha. Entendi. E era assim, né? A gente era muito cobrado mesmo. O pai era muito severo. Mãe não, mas o pai era muito severo, muito, muito severo. Então, assim, a gente era criança, né? Não tinha aquela coisa de ter aquela responsabilidade. Pai mandou, faz. Não. A gente queria brincar, a gente tinha muita fruta, a gente corria para cima das árvores comer fruta. Então, quando lembrava da tarefa de ter que fazer o serviço, já era tarde demais. O pai estava chegando, a mãe estava chegando. Com que idade isso, mais ou menos? 13, 14, até os 14 anos, eu tinha assim, muita dureza. O pai era muito severo, muito duro, apanhava mesmo, era muito duro, muito bravo, né? Então, a gente tinha muita responsabilidade, muita tarefa, a gente não tinha assim, uma infância que, né, podia brincar liberado, assim, não. O horário de chegar em casa, o horário de estar dentro de casa, o horário de lavar, não era tomar banho, era lavar os pés na bacia, né? Era daquela época, da gamela. E a gente tinha que ter tinha todo mundo em casa, né? Todo mundo em casa, não tinha aquela coisa de... E até os 14 anos. Aos 14 anos, então, já comecei a trabalhar. Trabalhava no restaurante, então trabalhei até os 18 anos, né? Quando eu saí de lá e vim a Bento Gonçalves. Entendi. Mas era assim. Então, como trabalhava de domingo a domingo, né? Restaurante é domingo a domingo, uma folga por semana. Então, a folga da semana era para pôr a roupa em dia. Tinha que lavar a roupa, limpar a casa, cuidar da casa. Então, assim, era meu dia de limpar a casa, meu dia de lavar a roupa. Mas até os 18 anos. Então, assim, a gente sempre... Minha família, minha casa, meus irmãos, era assim, cada um lavava a sua roupa, cada um cuidava cada um tinha suas tarefas. No sábado, então, que as minhas irmãs que trabalhavam também. Então, no sábado, fulana ia trabalhar, ia cuidar da casa, outra ia para a roupa. Então, era tudo muito dividido as tarefas. Então, a gente foi criado assim nessa questão de divisão de tarefa mesmo, de cuidado com isso. Entendi. E era mais ou menos assim também, Ângela? Como que funcionava lá as tarefas na adolescência? Como que funcionava o âmbito familiar aí dentro? Como eu tinha te falado, meu pai trabalhava fora, minha mãe cuidava dos filhos, né, e da casa, enfim. Mas assim, os mais velhos já trabalhavam, né? Porque daí a gente começou a trabalhar cedo, né? Eu comecei com 13 anos também. 13 anos também. Então a gente naquele tempo podia trabalhar, né? A gente podia trabalhar cedo, né? Então a gente começou a trabalhar cedo. Só que antes disso, os mais velhos já trabalhavam e quem ficava em casa era isso. A gente cuidava, tipo, a minha mãe sempre foi muito assim, minuciosa, então ela era muito organizada, ela fazia tudo, né? Eu não lembro muito assim de fazer os serviços domésticos, né? Porque a minha mãe dava conta, assim, né? Porque os outros já trabalhavam, enfim. Mas a manutenção, né? A gente ajudava, a gente tinha horário também. Aí ela preparava a mesa, todo mundo tinha que sentar bonitinho para comer. Eu tenho até hoje, assim, hoje ainda me policio, porque hoje mudou um pouco, muda a rotina das pessoas, né? Então eu fui acostumada numa casa que todos almoçavam junto, todos jantavam junto. E daí, quando eu casei, o Daniel tinha outra cultura, daí até se ajustar as coisas. Eu prezo muito por isso, para a gente estar junto. E às vezes eles não querem, né? Não tem, é outro horário. Às vezes não está chegando do trabalho, ou tá saindo para alguma coisa. E lá em casa era assim, todos colocados na mesa, todo mundo vai jantar, todo mundo vai jantar. Então, é essa lembrança que eu tenho, assim, né? Da família estar junto. E quando meu pai estava em casa, ele fazia questão de fazer a oração. Eles não eram cristãos, tipo, eles não eram evangélicos, não. Mas ele fazia a oração. Olha só. Né? Nós não tínhamos uma criança católica, evangélica, não. Mas ele fazia a oração, agradecer pelo alimento. Sempre teve essa cultura, assim, né? Aí depois, mais tarde, que ele se converteu, né? Entendi. Foi para a igreja, assim, mas... Eu lembro dele, desde pequenininho, assim, ele lia a Bíblia, ele orava, fazia oração pela comida. Então, a minha lembrança que era assim, era aquela conturbação de muita gente, né? De ter bastante gente, mas tinha os momentos, assim, que todo mundo parava e era aquela coisa ali de família, né? Tinha que ter.
Então, Entendi. achei bem bom isso para mim. E quando que foi conhecer o pastor Daniel pela primeira vez? Como que foi a primeira vez que encontrou ele, viu? Ai, Jesus. Então, na verdade, nós não éramos da mesma igreja. Entendi. Né? Eu era de uma igreja, ela era de outra igreja. E a igreja que eu era fazia alguns eventos, alguns festivais, algumas coisas assim de participação das outras igrejas. E eu lembro que ele ia visitar a igreja, ele ia lá com a igreja dele, enfim. Mas assim, ó, de verdade, eu não simpatizava muito com ele. Porque ele sempre teve esse jeito, chegando, essa coisa. Eu era super tímida, muito mais do que eu sou hoje. Eu era muito introspectiva. E ele chegava, ele sempre ia com um amigo dele, que eu não tô lembrado o nome. Né? E ele ia com o amigo dele e ele chegava assim muito, sabe, espontâneos. E eu pensava, meu Deus, ele chega na igreja dos outros e chega assim, né? Aí depois, passou um tempo, aconteceu algumas situações, a minha família saiu da igreja, né? E eu fui junto, porque eu era de menor, eu acompanhava meus pais sempre. O meu pai, né? Minha mãe nessa época ainda não era cristã. E aí eu fui para uma igreja, que era a igreja do Daniel. Na adolescência, eu tinha acho que uns 14, ia fazer 14 anos. É? Não, já tinha, acho, feito 14, não lembro bem. Sim. Mas, tipo, nos 14 anos, mais ou menos, que daí eu fui conhecer, congregar na mesma igreja que ele. Ai, Entende? ai. Aí eu fui conhecer realmente, né, a pessoa, né, e no começo foi bem legal, a gente ficou muito amigos, porque daí eu vi que era, respeitei o jeito dele, a gente ficou muito amigos, assim, foi bem legal. Olha só, que legal. Eu não sabia nada disso, meu Deus do céu. E como que foi conhecer o amado? O meu amado, né? Então, quando eu vim para Bento Gonçalves, né? Como eu falei, a minha irmã morava já aqui em Bento Gonçalves. Ela foi a Erechim, né? Visitar. Depois, numa dessas, ela... Não, deixa eu contar diferente, tá? Ela me falava do sobrinho dela, que é o meu Velo, né? Entendi. Para quem não conhece o Velo é o esposo da irmã Salete, que também é meu pai. E ele, então, tá, a gente foi, ele, daí ele falava, né? Daí ela falava dele e me falou dele, né? E numa viagem que ela foi a Erechim, ela levou uma carta dele, que eu tinha até há poucos dias essa carta. Que legal. Aí, quando eu vim a Bento para ajudar ela, prontamente, né? Ela morava no porão da casa dos pais dos meus sogros, né? Que depois foram meus sogros, dos teus avós, né? Enfim. Ela morava e eu fui morar com ela, né? Aí a gente começou a conversar, porque daí ele já tinha me mandado uma carta, né? Que ela falava de mim e eu falava de mim para ele e falava dele numa O só. antigo WhatsApp. Isso foi em 1980, Uau. 81 por aí. Em 83 que eu vim para cá, né? Entendi. Que daí a gente começou a namorar. A gente começou a conversar e a gente começou a namorar. Uau. Foi desde aquela época lá. Somos Então, do tempo da carta. Tempo da do carta. tempo da carta, a gente começou a conversar através de carta. Na verdade, assim, não respondi a carta, só vim responder quando vi pessoalmente, né? Em 1983, que eu vim para Bento Gonçalves, que daí a gente começou a namorar. E logo após isso teve... Quanto tempo depois vem o primeiro filho? Que, no caso, sou eu. E no caso é você, 87. 87. 87. E a decisão por Cristo, em que época foi? Então, logo que eu vim a Bento Gonçalves, a igreja, a nossa congregação Brasil para Cristo, né? Período, então, que eu estava namorando, a igreja, então, ficava do ladinho da onde a gente morava, né? Que ainda hoje que no ainda bairro Aparecido hoje é aqui a em Bento. congregação. Entendi. Eu via os louvores, todos os meus parentes, que é materno, né? Congregavam ali. Minha prima, que já tinha falado para mim de Cristo, quando foi me visitar em Erechim, ela já tinha falado. A primeira vez que eu ouvi falar de Cristo, né? Assim,
ela cantava louvores e tudo. Então, quando eu vinha a Bento, oportunidade de morar do ladinho da congregação onde ela congregava. O que aconteceu? Eu acompanhava ela nas... Vamos para o culto, vamos para o culto. Vamos para o culto, vamos para o culto. E naquela época era a da oportunidade. Teve um dia que ela me chamou, vamos cantar. Deram oportunidade, quero convidar a irmã Salete para vir cantar comigo. Gente, eu não sabia nem cantar, era o hino da harpa, mas amém, vamos lá cantar. Dali eu comecei a congregar, aí fui batizada, me batizei, né? E assim, não entendia, né? O que era o batismo, não entendia o que era verdadeiramente ser cristão, o porquê que eu aceitei a Cristo, enfim, era crente, né? Eu era crente, ia para a igreja, crente, enfim, até aí. Quando eu mesmo fui entender, né, o que era ser crente, o que é Deus, o que Deus significava para mim, foi quando eu tomei uma decisão exata por Deus, né, na minha vida, entreguei a minha vida para Cristo. E esse foi o ápice, assim, dizer assim, hoje eu nunca mais vou me deixar de Cristo, nunca mais quero esquecer, nunca mais quero largar do meu Senhor, né? Foi quando você, né, ficou doente, eu já tinha você lá, até então era só uma crente que ia para a igreja, né? Não tinha compromisso com Cristo, eu ia só para... Eu era crente, mas não tinha aquele negócio de dizer assim, não, nada vai me separar do amor de Deus, nada, né? Não sabia disso, Fui saber quando você ficou doente e eu levei para o médico, a médica, a doutora Simone. A doutora Simone me disse bem assim, não tem o que dar para ele. Vomitava, evacuava, não deu nada, levou para casa. E era 8 dias que tu já estava nesse estado. E eu levava você para comprar alguma coisa para comer. Escolhe o que tu quer comer, meu filho. Nada queria comer. Aí o que dizia assim? Aí o cara lá do bar, lá do mercadinho, dizia assim, olha, eu perdi um primo meu que morreu com essa doença. Meu Deus, com uma palavra de ânimo, hein? Disse assim, morreu com essa doença. Ai, eu disse, não, meu filho não vai morrer. E naquele tempo a gente se fazia as campanhas, né? Na igreja, fazer uma campanha. Então tinha as campanhas de sexta-feira. E eu disse assim, não, eu não vou fazer uma campanha, mas eu fui para a igreja naquela sexta-feira e tomei aquela decisão, aquela posição em Cristo. Senhor, conversei seriamente assim, com o Deus, se tu curar meu filho, Senhor, eu nunca mais vou deixar. Eu nunca mais. Tu era o meu bem mais precioso no momento, né? E assim, uma entrega. Então, minha vida é a tua vida. Entreguei a Cristo. E a partir daquele dia. Então, assim, aquela venda, comecei a conhecer quem era Cristo. Olha só. Porque vi um milagre. Daí, assim, porque vi Deus, né? Eu me posicionei e me comprometi com Cristo. E Deus abriu, né? E hoje, assim, eu não tenho, não posso dizer assim, o que vai me separar de Cristo? Olha, que agora, já nesse tempo de hoje, quase 40, 35, né? 35. E daí levei para o médico, isso foi na sexta. Na segunda-feira tinha revisão. Não dei nada, não tomou nada e não fez nada. Não tem nada. Só Deus. Então, assim, um mover de Deus, assim, que é... Daí eu conheci quem era Cristo. Daí, a partir daquele momento, me posicionei em Cristo e passei a conhecer a Cristo, verdadeiramente. Então, assim, até então, era uma crente de ir para o culto, ir para a igreja, não tinha um compromisso, não tinha um posicionamento em Deus.
Não entendia esse posicionamento de quem era Deus e quem era Deus para mim e quem eu era para Ele, né? A partir daquele momento eu entendi. Que bênção. Que bênção. Tomei essa posição em Deus, né? Então isso para mim hoje. E hoje são diversas pessoas que passaram, né? Que passam por isso, né? Que de repente estão enfrentando alguma coisa assim. Perderam a esperança já, ou que as pessoas tentam dizendo que não tem mais jeito, né? Mas ainda Deus é um Deus de milagre, né, Ângela? Amém. O que eu vejo, né? A gente ouve assim, a gente ficaria a noite toda ouvindo, né? Porque edifica a nossa fé, né? Edifica assim a nossa vida com Deus. Que eu nesses anos assim, eu não tenho muitos e assim junto, né, com a tia, não consigo falar não consigo falar Salete. Ou é tia Salete ou irmã Salete. Né? Quando a gente vê assim a experiência, né, dos mais velhos, a gente fica pensando, meu Deus, ainda tem muito ainda para mim aprender, né? Mas eu assim algumas coisas que eu passei, o que eu entendo assim, que essas coisas não têm o poder de nos destruir, né? Pelo contrário, elas estão nos desconstruindo para que Deus nos construa, né? Um edifício mais reto, mais perfeito, né? Da forma como Ele quer. Porque às vezes a gente tem duas opções, né? Quando a gente passa por alguma dificuldade, eu vendo ela falar assim, eu não conhecia Jesus, não conhecia Deus. Mas essa foi uma oportunidade que Deus deu, né? E eu vejo assim, quantas mães, né? Às vezes... eu estou falando por mim, né? Eu vejo assim que às vezes e hoje eu tenho que assim que às vezes dar um chacoalhão assim algumas mulheres, algumas mães, porque às vezes eu vejo que elas pedem, ora por mim, me ajuda. Aí tipo, vamos fazer uma campanha de oração, né? Que a gente ainda faz campanha de oração, de jejum. Ai, pois é, eu não, esse dia eu não posso, hoje eu não posso. Gente, por um filho a gente faz tudo, né? E é a oportunidade que Deus está nos dando de assim da gente se reconstruir nele, sabe? Sim. Não é assim, Deus não coloca uma dificuldade assim ó, pra gente ir pro chão. Eu acredito nisso. Deus não, e eu tenho assim muitas assim experiências, tipo acho que ontem o Daniel estava comentando alguma coisa, acho que lá na congregação, né, na pregação sobre alguma dificuldade que a gente passou, e até em relação a filho, isso assim mexe muito com a gente, né? Com os pais em geral, mas com as mães. Meu Deus, a gente fica assim muito desestabilizada. Mas eu entendi assim nesses anos que todas essas coisas, até as dificuldades que eu já tive assim do Guilherme pequeno, né, adolescente, adulto, a da Dani na adolescência, que não é para me destruir algumas situações. Não, mas para me desconstruir algumas coisas que às vezes ainda tenho dentro de mim, até como mãe, que eu preciso deixar ali e dizer, Deus, eu me rendo. Olha só. E eu deixo tu fazer na minha vida, eu deixo tu trabalhar na minha vida, e eu quero, que nem a irmã Saete falou, né? Ó, Deus, é meu filho, né? Meu filho não vai morrer. Então, eu fico assim muito emocionada de ouvir isso, sabe? Porque hoje, assim, Deus tem despertado mães para se reposicionar em relação aos filhos de novo. Porque parece que teve um período assim que parece que a gente ficou meio sonolenta, né? As mulheres em geral, né? A gente parece que empurrava tudo para os maridos. Não sei se eu estou tomando muito tempo. Não pode, Né? isso Parece mesmo. que empurrava tudo. Ai, meu marido vai para o culto de oração, meu marido vai para os estudos bíblicos, meu marido, né, leva uma palavra na igreja. Parece que a gente ficou só na retaguarda. E hoje eu creio que Deus está nos levantando de novo, dizendo assim, ó, deu, chegou, acabou o descanso, agora vocês também vão se posicionar. E eu tenho visto assim que Deus tem falado para muitas mulheres, e aqui na igreja assim tem visto muitas mulheres que Deus está reposicionando. Olha que lindo. E para mim isso é maravilhoso, porque a gente se sente assim mais respaldada, né, resguardada. Tem mulheres que estão com a gente, então eu acho que são muitas experiências. Acho que muitas mulheres falariam muitas coisas tremendas de experiências com Deus aqui, né? Eu creio nisso. E hoje, hoje vocês são mães. A tia Salete, né, é a líder dos adolescentes, né? Ela Que desafio. está cuidando de uma segunda geração de adolescentes já, porque a primeira geração foi para os jovens já, né? E está vindo uma galerinha muito boa. A Ângela é hoje nossa líder das irmãs. Como vocês falaram, e hoje, em nossos dias, vocês tiveram diversos desafios, né? Num ambiente que não era tão cristão, não era cristão, né? Cheio, com vários irmãos. E como vocês
veem, com toda essa bagagem que vocês têm hoje, como vocês veem hoje a criação dos filhos? Como vocês veem hoje os desafios que os nossas crianças, os nossos adolescentes enfrentam, junto com os pais, junto com as mães? O que vocês veem hoje, assim, o que eu posso fazer pelo meu filho? Para não, porque são diversos, eu sei que são diversos atrativos, se eu posso assim dizer, né? Que desvinculam ele da onde vocês querem que eles cheguem, né? Se vocês tivessem um conselho para mulheres hoje, qual seria esse conselho por toda essa bagagem que vocês tiveram? Pode ser, Angela. Bom, eu acho que o conselho é buscar no Senhor, né? Porque a gente não tem uma receita pronta, né? E assim, ó, assim, eu tinha muitas receitas prontas, né? A gente cuidou de adolescente e jovens, o Daniel, há alguns anos no estado, né? E aí os pais às vezes vinham falar, a gente ia lá, conversava com os adolescentes, beleza, eles melhoravam, eles fluíam em Deus, né? E era assim, eu achava assim, não, quando meu filho ficar adolescente, meu Deus, eu vou tirar de letra. E daí, né, o Guilherme ficou adolescente e teve muitos conflitos. E eu não sabia o que fazer. Aí tem aquele ditado que diz casa de ferreiro, espeto de pau, né? Sim. Que às vezes tu pensa, tá, e agora? Perdi o chão, eu não sei o que eu vou fazer. Né? Eu não sabia o que fazer. Então não é uma receita pronta, porque aquilo que até dos filhos, né? Tipo, aquilo que eu faço a forma que eu trato o Guilherme, eu não posso tratar a Dani. Porque são indivíduos, eles são diferentes. Que nem Deus não nos trata igual a todo mundo. Né? Deus me trata de uma forma, a Salete de outra, o Dé de outra, né? Cada um. E o que eu vejo, assim, que as mulheres, as mães, o único recurso que a gente tem é buscar em Deus. Que lindo. Nós não temos outro socorro. Porque, olha, é assustador como o inferno tem se levantado contra os nossos filhos. É assustador. E, assim, quando eu vejo, né, que a gente vai, né, para as redes sociais e vê muitas notícias, informações, e como o inferno tem bombardeado até as crianças, a primeira infância, sabe? Não tem mais nada inocente. Tudo há um plano maligno. Plano, maligno, assim, para tirar a inocência da criança, para tirar, sabe, a pureza. E hoje, assim, a gente não sabe, vou botar um desenho para uma criança assistir. Tem que ficar de olho. E o que eu vejo? A gente tem uma luta desleal, porque as mães hoje e os pais trabalham muito, sabe? Trabalham às vezes em mais de um emprego e hoje as mães precisam trabalhar também para dar um suporte na casa, e os filhos às vezes têm uma educação terceirizada, às vezes na escolinha, com um tio, com uma tia, com uma avó, com uma cuidadora, sei lá. E quando eles estão com a gente só conta com o favor do Senhor de passar toda a instrução que a gente puder. Como a Bíblia fala, né? Se ele estiver sentado, tu falar, se ele estiver caminhando, se ele estiver... Sabe, a gente precisa, assim, de toda forma, tentar passar. E a melhor forma que a gente tem de passar é vivendo. Né? É vivendo. Quando o Guilherme teve dificuldades, assim, eu dizia, Senhor, eu sei tudo que eu ensinei para ele. Senhor, eu sei todo o exemplo que eu dei, eu sei tudo que eu fiz. Agora é contigo. Sabe, eu não tenho nada, assim, que eu possa fazer a mais. Tudo que eu sabia na palavra eu fiz, tudo que eu conseguia fazer eu fiz, agora é contigo. E Deus entrou em evidência. Eu acho que a gente sempre tem que contar com o favor de Deus. Então não tem um conselho assim, mãe, fica 3 horas lendo a Bíblia com teu filho, né, conta história. Não, eu acho que assim, busca de Deus. Porque a direção que Deus tem para o meu filho é de uma forma, que tem para o filho da outra irmã de outra forma. Então, é estar aos pés do Senhor. E o que hoje é muito difícil, porque a gente tem uma demanda muito grande de coisas para fazer, as mulheres. Então, que nem tu falou, é casa, é trabalho, é ministério, mas assim, uma coisa que eu tenho aprendido assim é que o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Que lindo isso. Sabe, é nosso filho, os nossos filhos. Então, a gente tem outros, não é o único ministério, mas o primeiro é, sabe, meu marido, meus filhos, minha casa e depois o resto. Que lindo. Sabe? E claro, no topo Deus, né? Que é o centro de tudo. Então, não tem um segredo específico, é buscar de Deus. Deus tem um segredo certinho para cada ser humano. Que lindo, que lindo. E como é dividir? Homem é diferente, né? Homem, ele
Ele tem uma direção só, até para quando a gente, de repente tem algum homem que se identifique com isso, tem assistindo, né? A gente tem uma atenção única. Quando a gente está dirigindo, assim, por exemplo, está achando um lugar, está achando um endereço, eu chego a baixar o volume do rádio para me concentrar mais, para me achar o lugar, né? Ou quando está estacionando, manda todo mundo ficar quieto do carro para parar, para tentar estacionar. E eu sei que mulher é algo incrível. Eu acho algo incrível. Vocês conseguem cuidar de casa, vocês conseguem cuidar dos filhos, conseguem cuidar do ministério, cuidar se cuidar, que eu acho isso incrível. Eu acho isso maravilhoso, maravilhoso mesmo. E como é administrar tudo isso? Porque muitas vezes uma crise acontece uma crise no casamento, de repente tem alguém que está assistindo assim, estou enfrentando uma crise no casamento, mas eu tenho um ministério que cuidar. Eu estou uma crise com meu filho, mas eu tenho que enfrentar, eu tenho que ainda cuidar do meu casamento, da minha casa. Como é administrar isso? Fiquem à vontade. Ai, o que a gente vai dizer, né? É contar com o favor de Deus, né? Sim. Primeiro. Sim. Assim, eu na criação dos filhos, né? Sempre contando com o favor de Deus. Sempre tentei assim, Senhor, se o Senhor não cuidar, se o Senhor não guardar, os meus olhos não alcançam, né? Então, assim, e o ministério, casa, família, esposo, é uma divisa que a gente tem que fazer e tem que andar, né? Tem que, assim, sempre tenho colocado no meu coração, pedido assim para Deus, Deus, que o Senhor me dê disposição para ser mãe, aprender todos os dias a ser mãe, ser esposa, ser serva, porque que nem a Ângela falou, né? A gente às vezes a gente tem os dias que a gente não está bem, né? A mulher tem disso, né? O homem, não, que nem tu disse, o homem está dirigindo, ele está dirigindo. Mulher daí tem aquele dia que a mulher não está bem. É só o favor de Deus. É só o favor de Deus. Para poder, Senhor, que o Senhor me dê disposição todos os dias no meu coração para poder ser mãe, ser esposa, ser filha, ser serva e aí em diante. Que lindo, que lindo. Disposição à Disposição. vontade de Deus, porque o nosso eu, as nossas vontades, não aguento, Senhor. Tudo eu nessa casa. Quem nunca falou isso? Quando o casamento, né? Quando dá aqueles perrengue, Senhor, o Senhor me dá disposição para que a tua vontade, porque eu tenha sabedoria nessa hora. Como eu vou fazer? Como eu vou lidar com essa situação? Porque como eu vou fazer? Eu não vou conseguir se não for Deus. Até então, não conhecendo Deus, a gente virava o balde, né? Chutava os canecos, jogava tudo para o alto. Né? Mas depois, conhecendo Deus, a gente tem que... Senhor, me dá disposição no meu coração para que a tua vontade, que o Senhor me dirija, que o Senhor me conduz, que o Senhor me tome. Me dê sabedoria para ser mãe, para ser esposa, para ser serva. Entendi. Que lindo, que lindo. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Ainda mais aguentar os maridos. Eu lá em casa, eu digo, a Daia só é uma benção. Porque me aguentar não é fácil. Acho que só muda o endereço, né? Porque a situação é a mesma. Tem dias que... O que eu vou dizer? Não posso falar nada aqui. Senão depois eles cobram. Eu acho que a tia Salete falando, né? Eu acho que também tem uma coisa que a gente tem que saber quem a gente é em Deus, né? E assim, ó, problemas, às vezes as rusnas no casamento tem, né? Mas isso não pode me impedir de prosseguir, né? Não pode, de repente um dia mal, né? Ou, quando a gente chegou aqui, ainda falei
a gente estava conversando sobre isso, né? Tem os dias maus, mas isso não pode me impedir de prosseguir. Né? E isso eu vou descobrir aos pés do Senhor, né? Quem que eu sou para Deus, né? Eu sou uma pessoa, eu sou amada por Deus só quando tá tudo certo no meu casamento? Não. Né? Isso, e às vezes eu tenho uma frase que eu falava às vezes para os meus filhos, né, que eu nunca ia ficar refém de filho, né, de situações, e isso eu trago para a vida, assim, né, porque às vezes a gente se anula, né, não é aquela coisa de mãe, geralmente a mãe ela se anula para cuidar do filho, né, mas eu digo emocionalmente, às vezes a gente se anula por causa de situações. Né? Hoje eu tive lá um perrengue lá com meu marido, então o mundo se acabou, nada está certo para mim, não. Eu preciso, nessa parte, eu preciso ter as caixinhas, né? Que nem um homem, né? Eu vou administrar isso, mas eu ainda sou filha de Deus, ainda sou serva, ainda venho para a igreja, ainda adoro a Deus com toda a minha disposição. Né? Ainda vou assim, ó, me jogar aos pés do Senhor. Mas tu falou torcido lá com teu marido. Mas eu vou me arrepender aos pés do Senhor, eu vou me jogar, isso não vai me impedir de prosseguir com Deus. Porque às vezes a gente dá uma tropeçada e aí a gente, como fala a irmã Salete, né, a gente chuta o balde. Agora eu já não sei mais nada, não vou conseguir mais nada. Não, eu sei quem eu sou para Deus. Sei que eu sou uma filha amada, que tem os meus defeitos, as minhas falhas, e Deus me conhece porque Ele que me fez. Às vezes eu digo, Deus, por que tu me fez assim, né? Mas amém, eu não vou contender, né? Tudo bem, só me administra aí, administra meus sentimentos, meus pensamentos, minhas manias, meu temperamento, né? Que cada um tem o seu e às vezes, Deus, podia ter me feito mais sanguínea, né? Eu não sou sanguínea. Porque às vezes eu vejo o Daniel todo acelerado, assim, sabe, tipo... A gente meio que me puxa com ele, sabe? Mas Deus sabe como ele me fez. Porque ele me fez assim, talvez porque eu ia conhecer um sanguíneo hemorrágico. Equilíbrio. Ia ter que contrabalancear. Então, né, às vezes eu fico, Deus, eu podia ser mais decidida, eu podia ser mais, sabe... Não, quando eu sei que a coisa vai dar certo, eu vou e faço. Olha então, e às vezes, Deus, mas eu poderia usar mais. Mas mesmo assim, eu entendo quem eu sou em Deus. Eu entendo que Deus me ama, né, com todos esses conflitos, às vezes, que a gente tem, porque mulher é bichinho que tem conflito, né? A gente tem, né? A gente tem muitos conflitos, mas assim, eu sei quem eu sou em Deus. Então, acho que o segredo é tu te descobrir em Deus. Né? Não é o teu passado, que nem né, a nossa infância, a nossa adolescência nos traz muitas marcas. Né? Eu, assim, que nem eu falei, parece que alguma coisa faltou, né? Mas hoje eu não culpo meus pais, não culpo, a minha vida foi difícil. Não, é que nem aquilo, eu sei que algumas coisas me construíram mais tortinha e hoje Deus está me desconstruindo em muitas coisas para me reconstruir, sabe? Para me forjar, para me firmar. Então, eu não fico culpando assim, minha vida é difícil, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar do marido. Às vezes a gente dá uma surtada. Né? Quem nunca, né? Tô cuidando dessa casa, você pensa em empregada. Aí sempre sentei. A gente tem as frases feitas, né? Eu vou me sumir. Não, às vezes eu digo assim, o dia que eu morrer, sabe? Eles já sabem. Lá vem a mãe, vocês vão lá perguntar tal coisa lá no cemitério. As coisas assim. Toda mãe fala isso. A mãe que disser que não fala, eu não sei, é santa. Né? Tá canonizada. Mas assim, a gente tem os dias de surto, assim, que a gente fica, né? Que a gente não tá bem. Mas eu acho que assim, isso não pode me impedir. Tem uma casa para limpar. Glória a Deus que eu tenho casa, né? Tenho roupa para dobrar. Sim, a roupa que me aquece. Então, essas coisas que nem sempre eu tô pensando assim. Às vezes eu tô naquela outra fase lá do surto. Mas hoje, assim, eu tenho buscado mais em Deus de me administrar, né? Essas questões. Né? Cheguei a 1000 do serviço, daí tem que ir lá fazer uma visita, tem que ir lá, tem que ir para a igreja, tem que ficar 2 horas antes do culto, porque o excelentíssimo esposo gosta de chegar 2 horas antes. Mas amém, né? Glória a Deus. Então, eu acho que é isso, é descobrir, né? Que nós somos amadas, né? A mulher hoje está sendo bombardeada assim, por um monte de informação. Empoderamento. Gente, isso aí me enche a paciência. Sabe? De empoderamento que sobrecarrega a mulher, que faz a mulher ficar assim, aquelas mulher chata, que tudo, sabe? Uma faísca já explode. Né? Eu acho que esse nosso maior empoderamento é prostrada diante de Deus. E lindo. Ele que nos levanta, Ele que nos impulsiona, Ele que nos faz grande. Né? Porque se a gente tem tantas mulheres aí que tem, né, são grandes empresárias, são mulheres famosíssimas naquelas revistas lá de, acho que é Forbes, sei lá, de famosos,
que a gente vai pesquisar sobre a vida dela, mulheres que dariam tudo para ter uma família. Dariam tudo para ter que, sabe, ter um perrenguezinho lá de trocar uma fralda no filho na hora de sair para um evento. Né? Essas coisas que faz parte da vida da mulher. Né? E eu não estou levantando bandeira assim que toda mulher tem que ter filho, tem que ter... Não, mas assim, a gente tem isso dentro da gente. Né? E algumas mulheres vivem bem sem essa questão, mas está em nós. Né? Então, assim, acho que empoderamento é tu saber onde que Deus te colocou, onde que Deus te quer. Se Deus te quer sendo uma grande empresária, seja uma grande empresária e flui em Deus. Se Deus te quer, não, ninguém te conhece, tu é uma dona de casa lá que só cuida de filho. Gente, que coisa maravilhosa isso. Isso não é desonra para ninguém. Isso não me diminui em nada, sabe? De ser uma doméstica, ou de ser só uma dona de casa, ou de ser uma grande empresária. Sendo uma mulher que está no lugar certo, é o que vai nos fazer grande, empoderadas. Eu acredito nisso. Então, eu acho que a gente tem assim muitas fardos em cima da gente que a gente não precisa carregar. Que a gente deixa lá aos pés do Senhor e fica livre para ser quem a gente é. Que lindo, que lindo. Pode falar. Como seria entender a sua missão. Exatamente. Entender a sua missão, né? Porque nem todas vão serem uma grande empresária, né? Mas entender qual é a sua missão. E isso tu vai, quando consegue entender qual é a sua missão, tu vai fazer isso não vai tratar isso como um fardo, né? Vai trazer prazeroso fazer. Eu tenho prazer em ser mãe, eu tenho prazer em fazer uma comida gostosa para minha família, né? Tenho prazer em lavar a roupa, eu tenho prazer em passar a roupa, né? Tem aquela que eu não gosto de passar roupa, mas se tu entende que essa é a tua missão, tu vai passar a gostar, né? Passar a ter o prazer em fazer, entender a missão. Que lindo, que lindo. E até o que a gente não gosta, a gente faz como para o Senhor. Como para o Senhor. Né? Tipo, eu não gosto de passar roupa, mas se tiver que passar, Senhor, é minha missão, estou aqui te entregando o meu sacrifício de louvor. Porque tem coisas que eu não gosto de fazer. Tipo, o Daniel às vezes brinca nos cultos, né? De cozinhar. Não gosto de cozinhar, gente. Não gosto. Tô falando aqui, ó, pra todo mundo saber. Mas eu faço com amor. Quando eu faço com amor. Né? Quando eu tenho tempo. Esses dias eu fiz até um stories lá, falei, tá aqui eu provando. Mas assim, eu entendo, assim, é minha família, eu tenho que cuidar deles. Então eu faço, não é fardo. Eu não gosto de fazer, mas eu faço com amor. É uma coisa louca, mas as mulheres entendem, né? Entende. Então eu faço com amor, é para eles, então tá lá. Que lindo, que lindo. Traz um prazer, né? Se torna prazeroso, na verdade. Perfeito. Bom, uma triste notícia, estamos chegando ao final. Passa tão rápido, né? Passa tão rápido. Eu queria agradecer vocês pela presença, pelo exemplo que vocês são para a nossa igreja, para muitas vidas. Tá? Muitos ensinamentos, testemunho de vocês, a estrutura e verdades foram ditas acho que hoje, tá? Para que muitas pessoas entendam. Acho que a Ângela falou uma frase, a tia Salete, ou a irmã Salete, ou minha mãe, também confirmou dizendo que vocês são quem Deus quer que vocês sejam, né? E é assim. Se depender de nós não somos nada, mas Deus tem isso, se nós respondemos a missão dele, né? Isso eu achei lindo, 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 lindo. Obrigado mesmo pela presença. Não sei se vocês querem... Não, quero agradecer. Para mim é um prazer, né, uma honra, né, estar aqui e do lado da minha tia Salete. Que a gente sabe, assim, eu falo isso para ela sabe disso. Que eu tenho, assim, uma alegria muito grande, né, porque ela cuida dos nossos adolescentes. Uma fase tão difícil na vida dos nossos filhos, né? E assim, é um agradecimento até em público aqui, né? Porque ela cuidou muito bem da Dani, assim, nossa, Dani, né, daquela fase de adolescência e sempre ela dizia, já falei com a tia Salete. Olha só. Então, coisas assim que ela tinha dificuldade, às vezes, de compartilhar comigo, eu sabia que ela estava bem cuidada. Então, irmã Salete, obrigado pela tua vida, tu é um exemplo para mim também, né? Te admiro, te respeito demais.
E tu sabe que assim a gente está muito tranquilo, porque nossos adolescentes estão bem cuidados, né, nas tuas mãos. E obrigado, Dé, obrigado pelo convite, né? Obrigado por ter me chamado. Né? Espero que tenha colaborado de alguma forma. Muito. E que Deus abençoe, né, todos que vão ouvir, que vão ver esse podcast e abençoe a nossa igreja, né, o corpo de Cristo. E quem sabe fazer uma só com mulheres. Uau! E de repente o próximo vai ser só com mulheres, só vocês. Mulheres, coloquem aí, ó, dão uns feedbacks. Certo, pessoal? Obrigado, então, por todos terem estado aqui conosco até agora. E logo, logo, se quiserem compartilhar alguns testemunhos, vão ser feitos alguns cortes aqui com alguns testemunhos e colocações das nossas irmãs. Compartilhe, mande para alguém que você acha que vai ser edificado com essa colocação, com esse testemunho, tá? Abraço a todos e compartilhe, curta a página, comente no chat e amém, tá? Abração.